Olá, estamos aqui em mais uma edição do podcast Fala Franchising da BF. Eu sou a Carol Graciani, diretora executiva aqui da nossa entidade. Esse episódio é um patrocínio da Suits, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. E hoje, o tema que nós traremos será os insights do Multi-Unity, o maior evento de franqueados do mundo. A ABF teve a missão o mês passado, levou mais de 50 participantes para essa missão. Foi a maior delegação brasileira nesse evento. E hoje, aqui com os nossos convidados, eu tenho Juarez Leão, CEO do Leão Group, membro do Conselho ABF e curador dessa nossa missão. A Nina Arruda, multifranqueada da Anjos Colchões. Falando em Anjos Colchões, quero aqui deixar o meu super beijo ao Claudinei e a Nereide. E a Sede Novaes, multifranqueada do CNA e Maple Bear. Também não posso deixar de agradecer ao nosso vice-presidente e CEO do CNA, o Décio Pessim. Muito bom tê-los aqui conosco no dia de hoje. Um prazer estar com vocês e também na nossa missão. Agora, então, vamos começar aqui as nossas perguntas. Estão preparadas? Sim. Então, vamos lá, meninas. Então, como foi participar da delegação ABF no Multi-Unity? Vamos começar com você, Nina. Olha, foi uma experiência incrível. Eu até estava falando aqui para a sede, antes da gente começar, como foi rico a experiência. Eu já tinha ido para a NRF ano passado, então eu não estava esperando muito das palestras, mas eu vim pelo networking e as palestras me surpreenderam, as visitas técnicas, e é um efeito prolongado, eu falo. Você vai associando, é tanta informação que você demora para assimilar tudo que você aprendeu lá. É muito rico, com certeza. Muito bom. E você, Sede? Tem quanto tempo para responder essa pergunta? Como a Nina disse, acho que cada visita técnica, cada momento nas palestras propriamente ditas, acho que a gente, ao longo aqui do nosso bate-papo, a gente vai conseguir, na verdade, explicar para quem nunca foi o formato, né? Como é que ele funciona, o que a gente faz antes da feira propriamente dita e o que acontece antes da feira, né? São muitas visitas técnicas e o networking, que é um negócio surreal, assim, né? Você conhecer gente de outros setores, gente que faz parte do varejo do Brasil, da prestação de serviços. Então, acho que a gente tem muita coisa boa aí para compartilhar ao longo do nosso bate-papo aqui. Muito bem. E você, Juarez, o que você traz para nós aí, nosso curador dessa missão? Olha, foi para mim uma experiência fantástica, porque a gente conseguiu aliar um conteúdo muito bom que o Multi-Unity nos entregou, mais uma vez surpreendeu. A Nina acabou de falar que ela, né, não foi com expectativa tão alta das palestras, e eu também não estava com expectativa tão alta. Depois que eu tive acesso ao material de conteúdo das palestras e chegando lá em Las Vegas, começamos ali a assistir, realmente surpreendeu positivamente, e esse grupo, ele teve mais duas características que eu acho importante ressaltar. Primeiro que a ABF foi muito feliz na seleção das empresas que nós visitamos, e a forma como nós fomos recebidos nessas empresas, com abertura total de informação, foi algo extremamente produtivo em termos de aprendizado e até mesmo de network que foi possível fazer também com esses operadores americanos. Esse é um ponto, eu acho, importante que a gente tem que destacar, né? E o segundo ponto, que não só foi a maior missão da ABF realizada até hoje, com mais de 50 participantes, mas eu queria ressaltar a qualidade desse grupo, o quão interessados eles estavam. Eu já sou veterano aí em fazer missões aí com a ABF e posso dizer para vocês que me impressionou a cada momento a agenda que foi proposta para esse Multi-Unity foi uma agenda muito puxada. Eu até comentei com você mesmo, né, Carol, que eu estava preocupado ali com o cumprimento ali dos horários, das visitas, porque era muita coisa e muita reunião também de conteúdo, muito encontro, e em todas elas a gente teve sala cheia, em todas elas todos os participantes não só estavam lá, mas como estavam super atentos, fazendo pergunta, participando. Nossa reunião de fechamento também foi fantástica, a contribuição que todos deram
trazendo uma lente diferente, né? Cada um, tínhamos ali franqueadores, tínhamos franqueados, tínhamos executivos, e cada um ali enriqueceu muito o fechamento do evento. Bom, então seguimos aqui. Então vamos um pouquinho mais a fundo, né? Então, qual o momento específico da programação que mais impactou você, Nina? E aí podemos falar aqui do todo, né? Das visitas, das palestras, né? O que eu achei muito legal, que eu também não estava esperando, foi o evento final de fechamento que a ABF promoveu. Nossa reunião, né? Nossa reunião, porque a gente tem muita informação nas visitas, nas palestras. Você chega a ficar assim com a cabeça. Você fala, meu Deus, é muita coisa. E o evento na sexta-feira de fechamento, parece que ele encaixa as coisas na sua cabeça. Porque a gente teve ali quase que uma mesa redonda, dividida em grupos, e os grupos tinham uma responsabilidade de falar de temas específicos. E aí, às vezes, o que você, Carol, ouviu não foi o que eu ouvi da mesma palestra, porque o que me pegou foi outra coisa. Exato. Então, a gente teve um resumo ali de todo mundo que estava ali, e para mim aquilo fez muita diferença. Porque acho que se não tem aquilo, você volta assim com a cabeça tão cheia de coisa, e você não sabe como que você colocar na prática, né, no coloca final. aquele monte de informação que você teve, você fica meio sobrecarregado, né, de informação. Sim. E aquilo acho que fecha meio que com chave de ouro. Então, Faz um compilado, né? Compilado. Faz um compilado. E você, E Sérgio? assim, um agradecimento especial ao Juarez, que foi muito perspicaz, porque ao longo os dias são intensos, né? São. Como o Juarez bem disse, assim, teve dia que a gente fez 4 visitas técnicas no mesmo dia. Vale o investimento, né, Eu falei, Sérgio? a cada centavo. Embora no meu caso foi presente. Aí ano que vem, Bora. seguramente já faz parte da nossa agenda, né? Quem foi esse ano, com certeza já deve estar se organizando para estar no ano que vem. E aí, um agradecimento especial, porque o Juarez, ele contribuiu muito com o grupo, porque a gente fez um grupo de WhatsApp, né, pra gente se organizar e falando ao longo do evento. E aí, à medida que a gente tinha as visitas técnicas e as palestras principais, ele ia fazendo um resumo disso tudo, ia colocando no grupo. E aí, assim, como a gente tinha quase nada de tempo livre, né, da meia-noite às 6, a gente lia o conteúdo do Juarez. Mas era muito bom, porque assim, no finalzinho do dia, no final da noite, aí deixa eu dar uma lida aqui que o Juarez colocou aqui. E era muito bacana, porque aquilo foi nos conduzindo para esse dia final, para o grande finale, que foi realmente, assim, como a Nina disse, um evento muito interessante, um momento muito importante para a gente realmente aterrissar tudo aquilo que a gente tinha visto e de um ponto de vista diferente, né? Porque são pessoas diferentes, com experiências diferentes, com olhares diferentes. E a gente vai lá, naquele momento, são grupos que são divididos, né? Mesas redondas, e aí a gente tem a oportunidade de dar a nossa contribuição, outros participantes também, como também, né, aproveitando o gancho da fala do Juarez, pessoas extremamente comprometidas com aquilo que estava fazendo ali, né? E aí todo mundo contribuindo bastante ativamente, e aí a gente pôde ter ali o compilado geral de tudo aquilo que a gente viu, e assim, uau! Sabe? É bastante coisa. E aí depois... E aí, nossa, Juarez, você é fantástico, né? Porque agora eu só fico lembrando das coisas de Juarez. Juarez fala assim, mas não adianta nada vocês saírem daqui com tudo isso sem fazer uma to-do list, uma homework. Aí eu falei, né, o depara. Aí agora temos que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu para que, de fato, a gente consiga concretizar e fazer daquilo algo que vai mudar ponteiro dentro das operações, né? Então, o que vai mudar meu ponteiro? E aí, de fato, eu fiz ali a minha listinha, né, dos meus afazeres e já tô aí tentando botar na prática, né? Em prática, né? Esse realmente é um diferencial, né, Juarez? Nós aqui da BF, esse cuidado, né? Com os nossos associados, com os franqueadores, quando estão conosco nessa missão, justamente para fazer isso, né? Esse depara, o que nós vimos lá que dá para trazer para cá, né? E você, Juarez? Aplicabilidade, né, Carol? A gente realmente tem um compromisso muito grande com isso. Todas as missões da BF, a gente às vezes até peca pelo excesso de conteúdo. Então, assim, são missões muito ricas de conteúdo. A gente tem aí uma segunda missão que é tentar, igual a Cedi comentou, debulhar um pouquinho melhor, clarificar um pouquinho, organizar esses conteúdos de forma um pouco mais didática e com esses resumos que a gente vai enviando ali no término de cada dia, para que você
vocês, no término do evento, realmente tenham toda aquela escalada ali de aprendizado, e conforme a Nina falou, no evento final tem a sedimentação disso, né, onde cada um chega e traz suas ideias, e aí a coisa fica bem mais clara. Quando a gente volta, aí tem condição, né, de fazer o to-do list, né, e a gente sai não só dos inputs, mas a gente sai realmente para ações práticas ali de execução. Eu queria citar, Carol, te respondendo objetivamente o que você me perguntou para nós três, né? Dois pontos me chamaram a atenção, eu queria dividir entre visitas técnicas e as palestras, né? De visita técnica, a gente teve realmente uma oportunidade ímpar da visita que nós fizemos no Miami Open, né? Então, assim, algo que, pelo nível das pessoas que nos receberam lá, que eram diretores lá, todos profissionais C-level, eles trouxeram para a gente a grande missão deles, que é um atendimento na totalidade dos desejos dos clientes. E, assim, desejos os mais diferenciados possíveis, né? Desde fazer num evento de Fórmula 1, eles fazerem um lago lá dentro para você colocar um iate, para você ter a mesma sensação de que você está assistindo a corrida da mesma forma como você assiste em Mônaco dentro de um iate. Então, assim, são coisas impensáveis que uma ida só lá, estou dando um exemplo para não gastar muito tempo, mas poderia ficar aqui horas falando de coisas especiais que eles fazem lá, de fato, para surpreender os seus clientes, né? Ainda em visita técnica, para mim, depois de muitos anos fazendo visita técnica... Ô, Juarez, Juarez, e brasileiros, né? CEOs brasileiros, isso, né? Com brasileiros, ideias... né? Falando com a gente em português e super também solícitos, né? E a gente foi recebido com tapete vermelho, na verdade, em todas as visitas, né? O que realmente é fantástico. Você vê que as pessoas estão com muito prazer em estar nos recebendo, não tem nada forçado. E o outro ponto das visitas que eu trago é a visita que nós fizemos no Aria, né? É um hotel que, para mim, é o hotel mais fantástico que tem em Las Vegas. Já tinha a oportunidade até de ter me hospedado lá, mas eu achava que conhecia o Aria, né? Eles nos mostraram... Você já se hospedou lá, Juarez? Não é fraco, não. Naquela suíte que a gente conheceu, né? Você se hospedou. Eles nos mostraram realmente como a coisa funciona, né? Desde os uniformes, como é que são preparados, o carinho, o cuidado que eles têm ali, de um andar inteiro ali embaixo do hotel, né? Só para os funcionários, com todos os equipamentos, com toda a decoração, a mesma decoração do hotel. Então, assim, ficou muito clara a importância que eles dão ali realmente para a equipe. Então, foi uma visita que me marcou muito. E em termos de palestra, eu sou muito focado aí em conteúdo aí de inteligência artificial, cursos e tudo mais, e digo para vocês que a melhor palestra que eu já vi até hoje foi do Mike Walsh lá, durante o congresso lá da IFA. Esse cara realmente ele é brilhante, ele trouxe assim algumas pegadas que até então eu não tinha tido contato, e com dados, inclusive, também de empresas franqueadoras, o que eu achei muito legal. Eles falaram assim, olha, o momento é agora, tem que agir, tem empresas como Starbucks que já está vendendo 56% através de app, utilizando inteligência artificial o tempo todo, tem que automatizar, mas sem eliminar o humano, né? Deixou muito claro também que a inteligência artificial ela vem para nos apoiar e nos ajudar a manter relações ainda mais próximas com o nosso consumidor, e não aquela coisa fria que no início a tecnologia gerava. Hoje não, hoje realmente é uma relação mais próxima e propiciada aí por uma inteligência artificial que nos dá todos os dados aí em relação ao consumidor. E por fim, ele falou uma coisa que para mim também foi fantástico. Eu vou deixar a frase para você, tá, Cedi? Que eu sei que você gosta da frase dele, mas ele falou muito da cultura da experimentação, né? A gente realmente está vivendo um momento que não dá para a gente esperar estar tudo pronto para começar a utilizar os recursos que estão disponíveis. Tem que começa pequeno, começa no básico, mas comece, né? Então, essa coisa de ter uma curiosidade, ter essa coisa da experimentação é algo que importantíssimo nos dias atuais, porque cada vez mais as empresas que estão sobressaindo e sobreviverão serão aquelas empresas que estarão mais abertas e mais capazes de absorver as mudanças. Então, assim, quem melhor consegue se adaptar a essa nova realidade são essas empresas que serão as empresas de sucesso. Muito bom. Bom, Juarez, já que você tocou aí na inteligência artificial, né, fala um pouquinho para nós, assim, como que ela tem sido utilizada para impulsionar o franchising?
Pois é, aqui no Brasil, a gente, depois desses eventos, né, muitos franqueadores e franqueados colocam aí no seu to-do list, né, essa coisa da uma utilização plena aí da inteligência, e mesmo que começando de processos mais básicos. Então, assim, o que eu já vi muita utilização nas franqueadoras é desde a automação de processos mais operacionais internos da área de franquia, controles que a gente fazia tudo ou no Excel ou em alguma outra solução, você consegue fazer isso de forma muito mais avançada e assertiva através da inteligência artificial. Uma das utilizações que já vinha acontecendo no varejo e que o franchise também adotou é na parte do planejamento de suprimento. Então, quando você pega redes de franquia que trabalham com venda não de serviço, mas sim de produto, ela te ajuda muito a fazer uma análise preditiva, né, do que você vai precisar em termos de estoque, para que você não compre nem menos do que precisa, dando ruptura, e nem mais do que precisa, gerando um overstock com custo absurdamente alto, tanto do produto como de armazenagem, no momento em que a taxa de juros está nas alturas, né? Então, isso aí também é uma das soluções fantásticas. A automação do chatbot, que muitas empresas tinham aquele chatbot bem robotizado. Hoje em dia você fica até em dúvida se você está conversando com um robô, se você está conversando com um humano, de tanto que eles conseguiram evoluir, né? Então, estou citando algumas utilidades já práticas que todos nós temos visto aí nas redes, mas tem inúmeras outras que certamente aí com o impulsionamento e com o avanço aí da IA, não só com o GPT-4, mas agora se vê que na China, cada semana aparece uma IA melhor do que a outra, né? Então, assim, isso é a pontinha do iceberg. Nós estamos só começando a aprender sobre IA e começando também a trazer IA para o dia a dia das nossas empresas aqui no Brasil. Vou pegar um gancho, posso, Claro, Carol? claro. Falando sobre a palestra do Mike Walsh, eu particularmente torço um pouquinho o nariz para futurista, né? E eu fico, eles talvez viajem um pouco na maionese às vezes, mas de fato, assim, ele é diferenciado, né? E acho que muito por conta da IA mesmo, né? De tudo aquilo que a gente consegue verificar no nosso dia a dia, né? De como a gente consegue ganhar tempo, né? E a gente tem hoje exemplos aqui de franqueados que já utilizam-se muito bem dos recursos, né? E as experiências são ótimas com relação a ganho de tempo, inclusive até tem um franqueado, o Mauro Nomura, nós tivemos inclusive a oportunidade, né, Nina, de participarmos de uma palestra do Mauro semana passada, de um evento da Anjos, e ele contrata colaboradores. Ele falou que o último contato é com o humano, mas as 3 primeiras entrevistas, enfim, os 3 primeiros steps, né, antes de chegar com o contato humano, é tudo feito com IA. E o quanto isso tem ajudado em tempo, enfim, né, e aí é claro que você acaba salvando dinheiro no final das contas, mas o que ele ressaltou é sobre a qualidade dessas pessoas, né, porque aí você tem aí muito mais recursos para poder fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais rápida e sólida, estratégica. Né? E aí eu vou aproveitar o gancho, né, falando sobre o futurista. Eu acho que o americano ele tem muito essa facilidade com fazer brincadeiras e tem que ficar se explicando, né? E aí ele diz em algum momento na palestra dele que a gente precisa contratar gente preguiçosa. Né? E aí, eu vou explicar, né, o que ele quis dizer com isso, né? Traduza. Vou traduzir. O que ele quis dizer com isso é que, assim, tem gente hoje, e a gente precisa se render, né, principalmente as gerações mais jovens, eu sou da X, enfim, e eu vejo isso acontecendo na prática na minha casa, né? Eu tenho uma filha de 29 e uma de 16. A minha filha de 16, ela usa a inteligência artificial a seu favor o tempo todo. Exatamente. E aí, às vezes, a gente, com a nossa cabeça um pouco mais retrógrada, a gente fica sempre ali preso ao tradicional. Então, assim, não, mas eu preciso fazer isso desse jeito, porque é desse jeito que eu aprendi. E aí ela vem e traz, assim, uma solução para aquilo que eu demoraria. De repente, para montar uma palestra. Hoje você chega lá, joga na inteligência artificial e você monta a tua palestra. Claro, o ser humano
ele nunca vai ser, talvez, né? Nunca vai ser substituído. Você precisa dar informação, precisa do dado, né? Se der um dado equivocado, a palestra vai ficar horrível. Mas você pode montar palestras incríveis com tão pouco tempo. E eu tô lá, ainda lá no meu Canva, fazendo minha palestra, do jeito tradicional. E a minha filha vem e fala, mãe, não, mãe, você faz isso daqui em 10 minutos. Então, é isso que ele quis dizer sobre contratar gente preguiçosa. Então, assim, aquilo que você consegue produzir com muito mais rapidez, enfim. E aí, eu distorci o nariz depois da palestra dele, que foi excepcionalmente maravilhosa. Inclusive, fica a dica, BF, se puderem trazê-lo. Na hora já acionamos ele. Já estamos tentando. Vocês estão ligeiros, né? Ele nem tinha descido do palco. Jura? Vocês estão ótimos. E um exemplo que ele falou, que assim, a frase dele ficou muito marcada, o futuro é agora. Exato. Ele finaliza a palestra dele com isso. E aí a gente voltou e falou assim, eu preciso pegar alguma coisa e fazer agora, não é amanhã. E dá um pouco de medo, né? Inteligência artificial. A gente que não nasceu com o celular na mão, a gente tem medo. Tem medo. Ai, meu Deus, o que é isso? E agora? Eu preciso ser uma empresa extremamente robusta, eu preciso ter 1000 funcionários para ter inteligência artificial. E o que a gente fez? O Denis, que é meu marido, a gente tem uma reunião com toda a equipe segunda-feira. E tinha uma pessoa que anotava as pautas da nossa reunião e que muitas vezes anotava errado, tinha alguma coisa incompleta. Ele falou assim, não, vou baixar um aplicativo de IA que vai pôr resumes para mim. Isso. É uma coisa tão simples que a gente nunca parou para pensar. Então, assim, o que é difícil Perfeito. hoje para você? A IA vai te ajudar no que tá difícil para você. Começar do pequeno até, né? Começar do pequeno. Às vezes a gente acha que, nossa, é uma O medo coisa está na do nossa outro cabeça. mundo. Exato. Na nossa cabeça. É o desmistificar. Desmistificar. Deixar simples a IA. Isso aí. Não é tão Exatamente. complicado quanto parece. E ainda um pouquinho na nossa introdução aqui desse nosso episódio, Juarez, só quero ver contigo, né? Falando de IA, de taxa de juros, enfim, inflação. Como que você vê esse cenário econômico atual e as tendências, né? Diante das tendências aí do franchising, como que você vê? Pois é, Carol, como a gente estava comentando, né, eu acho que foi uma visão de todos nós aqui que estamos participando, o Congresso, ele trouxe, né, temas que realmente são muito importantes no dia a dia aí, dos franqueados, dos franqueadores, do sistema de franquia. Dentre eles, tivemos uma excelente palestra lá de cenário econômico e tendência, como é que esse cenário acaba impactando aqui no franchise, né? Então, o fato que infelizmente a gente está diante aí de uma possibilidade de um crescimento econômico global mais modesto, né? Porém, o franchise, a exemplo do que sempre aconteceu em anos passados, aqui no Brasil e no mundo, a gente sempre vê uma taxa de crescimento, por exemplo, do varejo entre 2%, 3% ao ano, e a gente vê os números do franchise superior a 10% ao ano, né? As expectativas aí para o ano de 2025 não são diferentes, né? Porém, é importante que as empresas franqueadoras levem em consideração esse cenário econômico mais duro e principalmente de taxa de juros muito altas, né, para que desenvolva modelos também um pouco mais leves, com investimentos menores, que possam possibilitar aí aos franqueados a abertura de um número maior de unidades e muitas vezes também de unidades em locais que ainda não têm um potencial tão representativo, mas que estão muito próximas, são aquelas cidades que às vezes a gente fica na dúvida, aprova ou não aprova, né? Se você tem um modelo mais leve, é a oportunidade que tem de abrir uma loja também naquele lugar. Então, o funding, né, o acesso a capital, além de caro, ele está ficando cada vez mais difícil, então isso é importante que, igual a gente falou em plano de suprimento ainda há pouco, que os franqueados realmente trabalhem muito com a visão de caixa, preservando o seu caixa, tentando o menos possível se endividar com essas taxas de juros tão altas, né? E para isso, eles têm que ter, para não ter essa necessidade de captação, eles precisam ter eficiência e eficácia na operação. Eu achei muito legal esse exemplo que a Nina deu aí, da questão lá que o marido dela, né, acabou fazendo utilização aí da IA, para uma pauta de reunião, que é importantíssima. A quantidade de coisa que acontece no nosso dia a dia, às vezes a gente resgata uma reunião que aconteceu uma semana antes, você não consegue lembrar de tudo. E ninguém consegue fazer uma ata de reunião melhor do que um IA. Então, assim, a gente tem que deixar o humano livre para participar da reunião, e não ele estar ali preocupado de ter que anotar tudo para depois gerar uma pauta, né? E depois da pandemia a cabeça não ficou boa não, Juarez. Tem mais exatamente, essa ainda tem isso, né? Ainda tem esse isso. álibi, né?
O importante é colocar o toque humano em tudo, né? Esses materiais mesmo que a gente gera, uma reunião pode ser realmente um trabalho direto ali que a IA te entrega, muitas vezes é só pequenos ajustes. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que a IA não veio realmente para substituir o humano. Na minha visão, isso está muito claro. Essa questão da necessidade de humanização é muito importante. Então, pega, por exemplo, as palestras lá que várias pessoas do nosso grupo, eu inclusive, a gente gravou todas as palestras, então depois você tem a transcrição de tudo que foi falado naquela palestra, e a IA te possibilita estruturar aquilo ali de uma forma lógica. Porém, não é aquilo ali não é o produto final, é a partir daquela síntese que a IA faz, que eu recomendo que todo mundo faça a partir daquilo ali, sim, sua interpretação e produza seu conteúdo final. Porque senão você vai ter uma pasteurização, todo mundo vai estar falando que a IA escreveu para ele, né? E não é isso que a gente busca. Então, esse risco aí de pasteurizar muitas coisas, ele existe, por isso que eu estou reforçando muito esse ponto da humanização. A gente tem que usar, mas sem deixar o humano de lado. O humano é que vai fazer a diferença. Eu queria aproveitar a oportunidade e, assim, abrir um parênteses e, de fato, assim, comparando o mercado americano de franchising com o nosso mercado e, sem querer puxar a sardinha para nossa brasa, mas já fazendo isso, parabenizar o empreendedor brasileiro. É isso aí. Porque lá no mercado americano você percebe que existe uma previsibilidade. Aqui, se a gente for olhar, há pouco tempo nós tínhamos uma taxa de juros a 2% ao ano, e agora a gente está falando de 14,25%. Né? E aí, aproveitando o gancho da pergunta que você fez sobre taxa de juros, enfim. Exato. E uma outra questão, além do acesso, né, ao funding, que é uma coisa que a gente tem muito mais dificuldade com o americano, e eu tive a oportunidade de participar lá de uma palestra absurda, assim, né, de um franqueado que ele é franqueado e franqueador. Ele tem mais de 950 unidades franqueadas. É uma coisa que para a gente é impensável, né? Como eles ganham essa escala com uma facilidade muito grande. Uma outra coisa muito interessante que eu vi lá é que do faturamento final, assim, do faturamento total, boa parte é destinada a pagamento de pessoal. Isso é muito bom, porque você valoriza a pessoa que trabalha contigo. Ao passo que a gente aqui inverte um pouco os papéis, né? Para quem trabalha no varejo, tem o CMV, que é uma coisa que você fica ali. Eu percebo que o pessoal que está no varejo está o tempo todo brigando ali para baixar CMV. E a questão mesmo dessa previsibilidade que a gente não tem, né? Imaginem, num gap de 5 anos, a gente sai de uma taxa de 2 para 14,25%. Realmente os empresários brasileiros, eles estão de parabéns, não diferentemente que o franchising. Eu sou apaixonada pelo franchising, tanto é que eu tenho negócios em franchising. Eu nem sei se um dia eu vou ter minha marca própria, provavelmente não. Eu sei que numa palestra também do ano passado, na própria Multi-Unit, teve um franqueado que tem mais de 2.000 unidades. Ele disse assim: é que eu sou meio burrinho, eu prefiro ficar só operando, eu prefiro ser um bom operador, com mais de 2.000 unidades, gente. Então eu também queria ser burrinha como ele, né? Mas para você ver, assim, como de fato, assim, existem papéis bem determinados entre o que é o papel do franqueado e do franqueador, né? Quando isso está bem estabelecido, o franqueado tem a chance de escalar e de crescer. E só para fechar minha fala com relação à questão realmente da resiliência do empresário brasileiro, né? E fazendo um paralelo com o empresário americano, não muda nada no sentido de ter guts, né? De ter vontade de fazer as coisas acontecerem. A gente viu lá situações de pessoas que saíram do baixo, né? Tem um franqueado que a gente fez uma visita técnica, que ele foi de chapeiro, ele começou como chapeiro, e agora, eu não me lembro exatamente qual é o gap, né? Se são 20 anos depois, ele tem 200 e alguma coisa operações que ele comanda. Então, assim, aqui no Brasil, a gente vê... Eu amo franchising porque, assim, eu tive lá no evento da Anjos e você tem histórias, por exemplo, de um rapaz que era ele trabalha com estoquista, não, ele era entregador.
Ele era entregador e hoje ele é franqueado de 5 operações. Então, assim, não diferentemente, né, comparando o empresário brasileiro com o americano, eu diria que a gente tem muito mais resiliência, porque a gente não tem previsibilidade, mas com relação às histórias de vida, o franchising, ele supera os níveis de crescimento. Acho que muito por isso, porque as pessoas, elas se colocam à disposição, elas arregaçam as mangas e elas fazem o que precisa ser feito. É isso aí. E você, Irina, o que você traz? Ou de diferente, ou de igual que eles fazem lá e nós aqui brasileiros fazemos? A primeira vez que o discurso americano um pouquinho se assemelha ao nosso, questão de taxa de juros, né? Sim. Que eles ficaram 40 anos sem inflação. Então, agora eles estão muito assustados. Sim. Que pra gente é o dia a dia. É o dia a dia. Então, agora eles estão, meu Deus, taxa de juros, inflação. Que é isso? Que é isso, né? Então, pra gente, isso é o normal. E toda vez que dá medo, assim, porque lógico dá medo. Se você não tiver medo, acho que você não é empresário. Exatamente. Eu lembro de uma frase que uma tia minha me falou, que ela tem 72 anos, e ela fala assim, mas Fia, eu nunca vi o Brasil sem crise. E eu cresci em todos os anos. Já passei por todas, exatamente. Então, assim, ou você olha a crise, ou você olha as oportunidades que a crise te dá. Então, você tem que fazer milagre com o capital que você precisa, com uma taxa de juros alta, que nem o Juarez falou. Tem que ser eficiente. É isso. Então, assim, o que está doendo? Será que a IA consegue me ajudar? Porque a IA é muito mais barato do que qualquer outro recurso. Então, é por aí. Como que você consegue ser eficiente, evitar desperdício, enfim, fazer milagre que a gente já está acostumado a fazer, né? E aí, Nina, qual a principal vantagem de se tornar um multifranqueado? Eu acho assim, eu sou multifranqueada de uma única marca até hoje. Eu acho que uma hora que você aprende o know-how da franqueadora, é muito mais fácil abrir mais unidades. Hoje a gente tem 12 unidades e a gente... estou com 12 sem querer. Não planejei ter 12. Aí é ótimo. Daqui para frente, Sim. a gente está começando a planejar. E, na verdade, a primeira vez que assim abriu nossa cabeça para essa questão de dá para ser gigante foi na NRF do ano passado. Show. E agora também nessa viagem a gente não conseguiu assimilar tudo, porque é muita informação, a gente demora um tempo para assimilar. Mas abre a sua cabeça de um tanto que você escuta as palestras, a pessoa falando assim, sou uma franqueada pequena, tenho só 90 unidades. Aí você fala... Então que você é fala, isso? nossa, gente, o Brasil é um baby no franchise. E você pode olhar isso do lado negativo ou falar, olha a oportunidade, vou surfar a onda do crescimento. Exato. Então, eu acho que é por aí, olhar sempre o copo meio cheio. Meio cheio. E você, Cédi? Quais são as vantagens de ser uma multifranqueada? Eu só vejo vantagem. Inclusive, por exemplo, olha que interessante. Lá no início da minha carreira no franchising, né, da minha caminhada com franchising, melhor dizendo, em 2001, eu não ia nem para a convenção da minha empresa. Eu não conseguia sair da operação. Eu não conseguia sair, porque ela dependia tanto de mim, da minha presença lá no dia a dia. E eu acho que a grande vantagem, existem várias vantagens, né? De você crescer, escalar. Mas acho que a maior vantagem é você conseguir, como o Claudinei disse, tá à toa. Tá e à aí, toa. de novo, vamos Isso. ter que explicar o que é tá à toa, né? É você conseguir enxergar o teu negócio de uma maneira mais estratégica. Né? Então, quando você vai para a convenção da tua empresa, quando você vai para eventos como esse, eu nunca tinha ido para uma comitiva internacional. Sim. E aí, como a Nina bem disse, assim, a gente fica ali tentando aterrissar tudo e falar, peraí, deixa eu tentar colocar na prática tudo que eu aprendi, né? resumir, enfim. Mas eu acho que escalar, crescer, te dá essas oportunidades, que aí você tem um time mais bem formatado. E aí, falando um pouquinho sobre time, sobre pessoas, eu não sei nem, Carol, se você ia tocar nesse assunto, mas ficou latente para mim. Uma das palestras que eu assisti desse multifranqueado de 950 unidades, ele deixou muito, ele bateu muito nessa tecla sobre gente, sobre pessoas, sobre você valorizar as pessoas, né? Acho que praticamente em todas as palestras, né? Sim, o Simon Sinek tem uma frase muito, muito legal. Eu vou falar em inglês, depois tentar traduzir o mais próximo na língua mãe, que ele fala assim, que without great people, even great ideas are useless. Então, ele quer dizer que sem grandes pessoas, mesmo as melhores ideias, elas não têm efeito nenhum. Então, assim, quando você escala, você tem a oportunidade de dar oportunidade de pessoas que começaram lá, como o moço que era chapeiro lá e hoje tem 217 unidades,
claro, fazendo uma comparação, assim, trazendo para a nossa realidade do Brasil, eu tinha colaborador que era vendedor e hoje é meu sócio. Né? Então, assim, isso é muito bacana. Você dá oportunidades para que as pessoas cresçam com você e você só vai conseguir ampliar o horizonte saindo do dia a dia da operação. Você precisa oxigenar. Então, essas palestras, as convenções, a ABF. Gente, depois que eu me associei à ABF, principalmente quando eu vim aqui para trabalhar junto com o time de multifranqueados da ABF, que eu faço parte hoje da comissão, é absurdo, assim, se andar com o maior franqueado do Brasil, que tem um back-office gigante, eu não posso precisar aqui o número de operações. E aí também tô tomando um gancho do que o Juarez falou, assim, da transparência deles de falar de números, né? Eles têm muita facilidade. E eu percebo que esses multifranqueados do Brasil, que são gigantes, que têm ido a esses eventos, eles também têm trazido essa cultura para o Brasil, de falar de números com muita tranquilidade, né? Então você vê hoje o Mauro divulgando o faturamento dele abertamente de 330 milhões de reais ano. Sim. Assim, é um franqueado que fatura mais do que muitos franqueadores. Então, existe uma avenida de oportunidades e aí é só achar o caminho certo, né? E é isso. Então, multifranquear, trazer mais unidades para dentro da casa, realmente te dá uma amplitude maior de visão do negócio como um todo e te dá dá oportunidade para as pessoas crescerem. Legal. E quando a gente fala Oi, querido. Carol, deixa eu pegar, Carol, esse assunto que a Cidi trouxe aí é tão importante que eu queria fazer um complemento, né? Primeiro, fico feliz do seu relato de que desde que você se aproximou da BF, que você se associou e começou a participar, você tem tido aí acesso, né, a um network de altíssimo nível e certamente com bastante aprendizado, né? Então, o gancho que eu queria pegar, Cidi, é dizer para todo mundo que nos escuta que a BF não é a Associação Brasileira de Franqueadores. A BF é a Associação Brasileira de Franchise. E no franchise, o franqueado é a parte mais relevante de tudo, porque sem um franqueado nada acontece lá na ponta. Então, assim, é importante fazer essa diferenciação, que infelizmente o nosso número ainda de franqueados associados é baixo, mas a BF está cada vez mais se esforçando para ter um número maior, e vocês, inclusive, multifranqueados, esse grupo que foi montado, vocês têm ajudado barbaramente em relação a isso, e a gente fica feliz dessa contribuição que vocês estão trazendo, e eu acho que, mais do que falar, eu acho que a questão é mostrar exemplos práticos, né? Nós temos hoje uma diretoria dentro da BF de franqueados, a gente tem as comissões, e esse evento que nós estamos aqui relatando é um evento de franqueado, que contou com a presença do Tom, que é o presidente da associação, da Carol, minha presença, de todos vocês que estavam lá com a gente. Então, para você ver a relevância que a BF dá a esse elo tão importante dessa cadeia, que é o franqueado. Então, fica aí o reforço desse posicionamento da BF e o convite para quem nos escute aqui, venha fazer parte da BF, vocês não arrependerão. Realmente é uma relação custo-benefício extremamente favorável. Exato. E não só a missão, né, Juarez? Nós temos também na Franchise Week, né, que é na semana da nossa feira, da maior feira de franquias do mundo, eventos específicos para franqueados. Né? E, claro, além dos que a comissão faz durante todo o ano. Então, são mais de 5, 6 durante todo o ano que faz para esse público, né? E, claro, não só de franqueado, também, a capacitação, né? A transferência de know-how sempre. E aí, quando a gente fala do franchise... Exato, também o MBA. E quando a gente fala de franchise, a gente fala muito para as pessoas, elas precisam se identificar com o negócio para entrar no segmento. E aí, Nina, eu te pergunto, como foi para você o porquê Anjos Colchões? O porquê uma rede de imóveis, enfim, de colchões e tudo mais? Quando a gente falou, vamos empreender, parece muito mais fácil por uma franquia. E é realmente. Sim. Você não precisa pensar em criar logo, criar marca, criar identidade visual. É muito mais fácil. Exato. A gente pesquisou várias opções. E o meu cunhado, que é irmão do Denis, ele é o franqueado mais antigo da Anjos. Ok. E na época a gente queria ir para o mais óbvio, que é a alimentação. Que acho que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. E a gente pesquisou bastante coisa. E colchão é uma coisa estranha, né? Você fala assim, nossa, mas a pessoa compra colchão? Compra. Compra. Acho que todo mundo tem um colchão em casa, né? Todo mundo. É que você imagina que você fique muito tempo com o colchão, né? Então você não acredita que tem essa necessidade de comprar tanto colchão assim, né?
Eu também achava isso, antes de entrar para o segmento. Sim. Mas você vê que cada vez mais as pessoas dão valor nisso, querem conforto para sua casa, e a pandemia fez as pessoas olharem mais para o lar. E então a gente entrou, assim, de novo, assim como a gente chegou em 12 lojas, a gente também entrou com uma loja achando que ia ser aquilo. E meio que foi acontecendo, entendeu? Então, agora, esse eu acho que é o primeiro ano que a gente tem algum tipo de planejamento estratégico que ainda não está perfeito. Sim. Mas eu acho que é muito do que a gente viu ali nas palestras. Não é para estar perfeito, é para você começar imperfeito mesmo e vai do jeito que está. Então, é difícil, assim, você fala assim, e agora, quero empreender, o que eu vou começar? É difícil, né, saber, e agora? Então, assim, outros franqueados que a gente escuta... Eles passam na frente e falam, nossa, que loja linda. É lindo Gostaria mesmo de ter um negócio desse. Quem está acostumado com fluxo altíssimo não é a Anjos. Porque a Anjos é uma loja mais premium, é uma loja que tem um atendimento mais personalizado, caloroso, demorado para você conseguir trazer a melhor experiência para o cliente. Então, a pessoa tem que estar acostumado com isso. Você pega uma pessoa que está acostumada a receber 100 clientes na loja dela, e aí ela fala, vou montar uma Anjos. Ela vai estranhar. Então, eu acho que você aprende a se apaixonar pelo negócio, mas minimamente você tem que se imaginar naquele lugar, né? Eu acredito que, não sei, como aula de inglês é uma coisa... Você tem que eu acho, principalmente, você tem que gostar de gente, né? Exatamente. Agora também a pergunta para a sede, o porquê educação? Por que será professora? Quando eu era pequenininha, Carol, eu pensava em ser aeromoça. Sim. A gente chamava aeromoça na época, né? Não era flight attendant. Ou professora. Olha e aí só. Deus é tão bom comigo, porque eu morria de medo de voar até pouco tempo. Eu falo que o MBA... pode não ter me servido... Mentira, o MBA foi muito legal para mim, mas assim, pode não ter servido para muita coisa, mas eu tinha 2 colegas pilotos que na hora do café, eles me deram uma aula de segurança na aviação, e aí a partir desse momento, então o meu MBA foi maravilhoso, gente, porque eu parei de ter medo de voar. Olha. Mas você imagina, eu queria ser aeromoça ou professora, e aeromoça sem condições, porque eu tive medo de voar a grande parte da minha vida. E professora, eu me via dando aula desde pequenininha, assim, eu pegava o quadro, chamava os vizinhos, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, e aí deu muito bom, deu muito certo, né? Eu comecei a fazer aula de inglês aos 13, com 17 eu já comecei a dar aulas de inglês, e empreender, estar dentro da minha veia desde que eu me conheço por gente. Meu pai era um empreendedor, nunca deu certo nos negócios, porque o alcoolismo não deixou o meu pai progredir, mas a veia veio muito do meu pai, porque ele fazia, sei lá, quantos negócios meu pai já fez, né? Inclusive, eu estou tendo a oportunidade de escrever um capítulo de um livro, que foi indicação daqui, acho que do pessoal da BF, inclusive. Vai ser Mulheres no Franchising. Isso. Também fiz o meu capítulo. Você fez o seu capítulo? Você vai estar no livro comigo, Carol? Sim. Ai, que boa notícia. Já está lá. Pronto. Inclusive, aí, vou até fugir um pouco aqui do tema, mas a minha filha falou, mãe, usa a IA. Escreve lá o seu texto, bota na IA. Aí eu falei pra ela, minha filha, dessa vez vai ser a moda antiga, porque eu gosto de escrever, né? E eu sempre pensei em escrever um livro mesmo, e acho que esse capítulo agora vai ser, assim, uma válvula para eu, de repente, chegar no meu livro aí, num futuro breve. Mas, assim... Então, é isso. A gente começou lá no passado com essa veia empreendedora do meu pai e tudo mais. E aí, em algum momento, Deus abriu essa porta para mim, que foi o CNA. A gente começa em 2001. Eu tinha 6 anos já como professora na rede. E diferentemente de você, Nina, que procurou vários segmentos... Não, eu tinha certeza de que era isso que eu queria e graças a Deus, assim, eu mudei muito a minha visão e a minha mentalidade. Inclusive, lá na feira da BF, a gente tem oportunidades de falar com muitas pessoas que estão querendo começar a empreender. E é maravilhosa essa oportunidade, porque eu, inclusive, tenho a oportunidade de palestrar lá, algumas vezes, de falar como é que se escolhe uma franquia, né? Quais são os do's and don'ts, para que você realmente não erre na hora da escolha de uma franquia.
E porque no Brasil, salvo engano, o Juarez pode me corrigir, são mais de 3 mil franqueados, né? 3.300. 3.300 franqueadoras, franqueadoras, e dentre elas, 1.000 e quanto está com a gente? 1.200 estão na BF. 1.200 estão na BF. Então, assim, tem muita oportunidade. Então, precisa ter um olhar um pouco mais, né, clínico e um pouco mais assertivo sobre quem vai ser o seu casamento. Porque a franquia, a relação de franqueado e franqueador é um casamento, né? Então, você precisa saber com quem você está casando. E aí, foi maravilhoso, assim, o CNA foi um achado, né? E eu venho como aluna, então, a minha relação com o CNA já dura 35 anos, desde que eu me tornei aluna até, enfim, esse momento agora como multifranqueada da rede. Muito legal. E um parênteses aqui, ontem ainda conversando com a minha filha, um parênteses rápido aqui, ela tem 10 anos e ela assim, mamãe, quando eu crescer eu quero viajar. Eu quero... Então ela acha que vê a gente viajando a trabalho, ela acha que ela quer viajar. Então eu falei, vai ser aeromoça. Então, quem sabe? Mas precisa de inglês, fala pra ela. Não, mas já tá no caminho. Já tá no caminho. Então tá ótimo. Bom, então aqui, a pesquisa de multifranqueados da BF, ela mostra que 87% das redes já tem multifranqueados, né? E aí, na sua experiência, Sede, o que explica, você acha, essa explosão de empreendedores aí para assumir tantas unidades? Não tenha dúvida que é você já ter trilhado o caminho das pedras, né? Você já, com a primeira, fica muito mais fácil de entender o que você deve fazer, o que não deve fazer, você quebra a cabeça aqui. Óbvio que o franqueador te dá o know-how, o suporte, mas quem vai ter que fazer acontecer na ponta é você. Tem que arregaçar as mangas. Eu percebo que existe um equívoco muito grande quando a gente pensa em, vou ser franqueado porque eu vou trabalhar menos, né? Muito pelo contrário, você vai trabalhar muito, você vai trabalhar porque você não tem horário para entrar e para sair do trabalho, não existe horário, mas eu tenho certeza disso, que assim, você aprendeu o caminho, fica muito mais tranquilo de escalar isso, né? Como a Nina aqui, que começou com uma, achou que fosse ficar nessa única, tá com 12. Vamos ver aqui o ano que vem quantas esses meninos vão falar que estão operando, né? Eu tô aqui ansiosíssima já para saber. Então é isso, então você... Denis aqui nos bastidores até cresceu o cabelo. O Denis é o marido da Nina. O Denis é o marido da Nina. Que tá aqui ele eu não sei se ou está careca. Mas cresceu o cabelo. Cresceu o cabelo, 24 o ano que vem, Denis. E então, assim, óbvio que... E a relação de confiança com o seu franqueador, né? E eu acho que essa relação vai te dando oportunidades de crescimento. E uma outra coisa também que é muito comum das franqueadoras é dar incentivo para quem quer multifranquear. Então, até com relação a taxas de franquias, enfim, eu ouço muito dizer que isso é muito recorrente. Dentro da nossa franqueadora existe essa cultura de você priorizar, né, quem já está na casa, e aí você, enfim, tem taxas diferenciadas de taxa de entrada e outras coisas também, né? Para quem está no varejo, existem incentivos diferenciados. E é isso, acho que essa explosão vem daí, dessa relação de confiança e de ganho, de botar dinheiro no bolso mesmo, né? Vamos ser honestos, né? Bem. Além de tudo aquilo que a gente faz de bom, de empreender e de dar emprego para pessoas, de fazer gente crescer junto com a gente quer, no final das contas, crescer também, né? Poder viajar, poder pagar um programa fora do Brasil, né? É isso. Muito bem. Juarez, algo a considerar? Sim, eu queria contribuir que muito legal escutar vocês duas falando, né? Essa coisa aí do desejo de crescimento, já são operadoras multiunidades e com toda essa sede aí de crescimento, eu acho que depois de voltar de um congresso desse, eu acho que a gente volta ainda mais energizado, porque a gente tem a oportunidade de ver pessoas lá com 50, 100, 500, 1.000, 2.000, 3.000 lojas, como a Cedi comentou ainda há pouco, um faturamento, inclusive, maior do que de boa parte das empresas franqueadoras, né? Franqueados realmente assim com um tamanho que, no início do franchise, sinceramente, para mim, se me contasse isso quando eu comecei a trabalhar com franquia, eu acharia um sonho meio inatingível, sabe? Você vê um franqueado faturando mais de 1 bi de dólar. Utopia, né, Juarez? Isso é fantástico. Agora, quando você chega lá e você vê que é possível, você vê conversa, bate-papo ali com os caras, às vezes até em alguns eventos que o Multi-Unit propicia lá, interação,
e eles contando na prática de como é que eles chegaram lá, né? Então, assim, é isso aí, reforcem mesmo a expectativa, o plano de crescimento, porque é possível, e quem começar antes, a gente vê que no Brasil já tem um grupo grande, aí até faz parte do grupo aí de multifranqueados da BF, mas ainda tem muita gente com uma unidade só, e que às vezes tem receio de uma gestão mais à distância, complexidade em ter mais de uma unidade, e como vocês falaram aí ao longo aí do nosso bate-papo, ao invés de complicar, facilita, você conhece mais em profundidade a franqueadora, você passa a ter uma relevância maior também dentro do grupo de franqueados. Eu acho que só tem fatores positivos e te possibilita, principalmente, uma coisa que a gente viu muito nesses multifranqueados grandes lá nos Estados Unidos, é que eles operam com um back-office muito profissional. Então, assim, quando você tem uma rede grande de unidades, você consegue fazer um rateio desse back-office, a despesa fixa fica mais leve. Ao passo, se você só tem uma unidade, é meio que SA, né? Você vai no banco, você vai no cartório, vou pagar coisa, você vai na reunião com a franqueadora. Juarez, Equipe, conhece essa? Equipe, exatamente, é Equipe. Então, essa necessidade de profissionalizar os negócios, a escala gera essa possibilidade real. Então, multi-unidades realmente é algo que veio para ficar e que só vai crescer daqui por diante. E essa equipe nós tivemos lá, né, Juarez, na Russos Itália, né? Uhum. A franqueada, ela só tem aquela unidade, mas assim, é mão na massa, né? Ela que fazia ali a pizza, o pão, enfim. Então, para ela tá tudo bem só ter uma também. Não tem certo e errado, Sucesso, né? Sucessaço, né? Isso. E a gente ficou assim, realmente é uma inspiração para todos nós ali, né? É uma unidade, mas com muito sucesso. E aí, meninas, vindo um pouquinho para a gestão de pessoas, né? Estamos chegando ao final aí do nosso podcast. Então, nós tivemos também lá na Disney, né? Então, a gente tem lá o modelo de atendimento, enfim, ao cliente e tudo mais. E aí eu pergunto, Nina, nas suas unidades, gestão de pessoas, o que você faz de diferente para motivar a galera, enfim? Conta um pouquinho para nós aí. Eu acho que a primeira visão que a gente mudou como empresário, que a gente não fazia assim. Meu primeiro cliente é o meu colaborador. Então, se eu atender ele como eu quero atender meu cliente, ele vai atender meu cliente como eu estaria atendendo meu cliente. Porque eu acho que tem essa divisão de você ter 1, 2 operações para quando você tem muitas. E as nossas operações estão em 8 cidades. Então, eu não consigo estar na ponta todo mais. Momento. Então, chega um momento que você tem que sair do eu sei fazer, agora eu tenho que saber delegar. fazer. E aí, a gente começa a tratar ele como nosso cliente. Então, ele tem que ser o maior fã da marca, ele tem que estar apaixonado pela marca, ele tem que ter paixão em trabalhar lá. Porque não é só sobre dinheiro. Então, ele tem que se sentir valorizado e que ali tem uma oportunidade de crescimento. Então, ouvido, né? É o que a Sede falou. Eu queria que eles cresçam e impulsionam o nosso crescimento. Então, quanto mais gente entra no barco, mais gente quer crescer ao mesmo tempo. Então, mais rápido eu tenho que crescer. Sim. E isso é ótimo, porque de repente tem alguém que está te empurrando ali. Você olha para trás, tem um monte de gente que fala, vai logo que eu quero crescer. Que eu quero crescer. Então, e até ser franqueado também, né? Amanhã. E até ser franqueado, ser sócio, Exato. que nem a Sede falou. Existe muita oportunidade. Então, a primeira coisa é olhar para eles como seu primeiro cliente. Eles têm que estar apaixonados, eles têm que estar amando a marca, gostar de trabalhar ali. E eu acho que é isso, tratar eles como ser humano. Até teve muita palestra que falou assim, olhe para eles como um ser humano. Empatia. Empatia todo Até momento. A palestra que a gente teve da Disney, né, que foi muito boa, que ele falou, olhe para eles como um ser humano, porque eles têm problemas. E os problemas deles vão impactar no trabalho deles. Então, como que a gente pode minimizar isso? Porque às vezes a gente tem mais maturidade para lidar com esses problemas. E ajudar eles nessa questão. Muito bem. E você, Sede, nas suas operações, como que é o dia a dia? Eu adoro frases, né? Eu gosto de ler frase muito. Vai ficar pro final. É pro final? Mas posso antecipar essa. A Diana Nyad, ela fez a travessia de Cuba a Miami. E ela conseguiu esse feito histórico na casa dos 60 anos de idade. Ela tinha tentado, acho que ali nos 30, ela não conseguiu. E nos 60 anos, ela conseguiu esse feito. Inclusive, em algumas palestras que eu tenho a oportunidade de fazer, eu levo um trecho desse filme para mostrar o impacto que são algumas mensagens que ela quer deixar
Uma delas é não desistir do seu sonho nunca, mesmo que você esteja na casa dos seus 60 anos. Mas voltando à tua pergunta, uma das coisas que ela deixa clara quando ela faz a travessia, que ela chega, e é muito emocionante, eu super recomendo. Produção, vamos deixar aqui no material, na telinha abaixo. Eu super recomendo assistir ao filme. E ela fala que, ela diz uma frase que eu gosto muito do John Donne, que é "No man is an island", que traduzindo é que nenhum homem é uma ilha, ou seja, ninguém vive só. E aí quando as pessoas vão dar o mérito a ela, porque ela faz a travessia sozinha, certo? Sim. É ela, né, nas braçadas, enfim. Mas ela chama atenção pro time. Ela fala, eu não conseguiria isso aqui sozinha. Ela tem uma companheira que vai ali incentivando ao longo de toda essa trajetória, né, o percurso que ela faz. E tem um timaço de pessoas dentro do barco. Imagina, tem muita gente nos bastidores. E aí eu volto à frase, né? No man is an island. A gente precisa de gente. Sem gente, a gente não chega a lugar nenhum. Exato. E o franqueador, ele cumpre um papel muito importante. O franqueador normalmente faz eventos que eles atingem não só nós franqueados, a depender do tamanho da franquia, por óbvio, né? A gente tem que respeitar o tamanho dos franqueadores. Meu franqueador é um franqueador gigante, né? E vira e mexe, o meu franqueador dá oportunidades para que os nossos colaboradores participem de eventos. E eles se sentem super valorizados. Mas, na ponta, a gente também precisa ter essa responsabilidade, né? Eu, particularmente, assim, adoro escolarizar os meus colaboradores, inclusive com a língua portuguesa. Eu tive a oportunidade de fazer inglês-português na faculdade. Eu adoro a língua portuguesa. E gosto muito de ensinar os colaboradores, assim, coisas muito simples, coisas que, infelizmente, na escola a gente acaba não aprendendo. E eu, de vez em quando, faço encontros com eles para ensinar a língua portuguesa. Eu sei que isso talvez impacte tão pouco na minha operação, mas eu sei que isso pode impactar na vida deles. E já fiz, por exemplo, encontro para ensiná-los a não cair no conto do vigário, por exemplo, em como aprender a calcular a taxa de juros, quando vai comprar um carro financiado. Eu já tive encontros, inclusive eu fiz um desafio, falei, quero ver quem tem interesse em aprender. Marquei segunda-feira, 4 sessões, 9h30 da noite. Imagina, segunda-feira, 9h30 da noite. Sim. E aí eu tinha lá uma gama de colaboradores participando, querendo aprender, e eu estava lá de bom grado para ensiná-los. E aí você colhe que tipo de fruto? Gente que vai te dar resultado dentro das suas operações e gente que vai usar a tua operação como uma válvula para crescer, que vai sair, mas que depois volta para contar histórias. Então eu tenho muitas histórias de gente que vem, gente que está lá fora, que trabalhou comigo, gente que cresceu muito profissionalmente e que volta para falar assim, você tem um tempinho para tomar um café? Eu quero te contar uma história. Quero te contar daquele dia que a gente teve uma conversa assim, assado. Eu quero te contar daquela aula de português que você me deu e como aquilo impactou na minha vida. E recentemente, com rede social fica mais fácil, né? Eu tive o depoimento de uma menina que falou assim, eu nunca trabalhei numa empresa como na de vocês, que era uma empresa pequena, familiar, mas que marcou tanto a minha trajetória, que eu sempre, quando penso em tratar a gente do jeito que precisa ser tratado como gente, eu lembro de como eu era bem tratada no CNA, nas suas operações. Então, eu acho que é isso, deixar um legado. Um legado, né? E como líderes é isso que a gente busca todos os dias. E aí, Juarez, falar de pessoas, eu não escuto, quando eu escuto falando de pessoas, eu não aguento ficar quieto. Não, mas já ia a pergunta para você mesmo. É o cerne da coisa, né? A base do sucesso. Eu queria só lembrar, né? A Nina comentou o que ela já pratica na empresa dela, mesmo já praticava mesmo antes de ir lá, foi exatamente o que a gente escutou do Lee Corral, que ele é o ex-VP da Disney, naquela palestra que ele fez para a gente logo que a gente chegou em Orlando, né? Onde ele tratou ali da cadeia da excelência. Então ele deixou muito claro, se você quer ter realmente oferecer experiência para o seu cliente final, se quer ter essa cadeia de excelência implantada na sua empresa, você tem que colocar a ordem certa das coisas. Primeiro o colaborador, depois o cliente. Não tem como você encantar o cliente se o seu colaborador também, primeiramente, não esteja encantado, né? Então, esse cuidado aí com a equipe. E, mais uma vez, é o humano aí fazendo a diferença, né? Por mais que a gente fala aí da inovação, da tecnologia, mas o que realmente faz a diferença é o humano lá na ponta, recebendo o cliente como se estivesse recebendo na própria casa dele, né? E é isso que a gente gosta. A gente fala de alta tecnologia, mas nada melhor de você chegar num lugar e você ser chamado pelo nome. Você sente, tem um senso de pertencimento e você observa naquilo que quem está do outro lado, que aquela empresa
importa com você. Você não é mais um número num cadastro lá para fazer relacionamento. Você é, de fato, algo relevante dentro do processo. Então, acho que a gente teve ali, visitando as visitas e também nas palestras, um reforço muito grande disso. Eu cada vez acredito mais que é a gente que faz a diferença. Muito bem, é o nosso desafio diário, né? Sem dúvida. Muito bem, meninas. Então, estamos agora. Eu queria que vocês falassem uma frase marcante para fechar esse nosso podcast. Cada um fala uma frase. Juarez, vai pensando aí. Referente às nossas visitas, nossa missão. Ao que vocês... Vamos lá, Nina, com você. Oi? Como é que é essa, Di? Desculpa, eu não escutei. É uma frase agora para nós fecharmos o nosso podcast. Cada um faz uma frase marcante. Da missão, tá bom. Da missão. Tá bom, vamos lá. Agora, Nina. Pra mim, assim... então vai, Juarez. Começou com a Nina? Tá. Não, vamos com a Juarez. Por favor, ladies first, pode começar, Nina. Ô, Juarez, cuidado, porque tem uma piada em inglês que fala assim, que é age before beauty. Que é a idade antes da beleza. Entendeu? Então vamos no ladies first, né? Vamos nos ladies first. Você me chamou de velho, mas eu entendi. Eu não queria dizer isso. Você que entendeu isso. Seu inglês está muito bom. Eu ouvi, a gente estava até comentando do apresentador da Multi-Unit, que ele falou assim, se você já veio várias vezes, vem todos os anos, um nugget vai salvar a sua viagem. Uhum. Eu nem sei a tradução desse nugget, mas eu peguei o nugget para mim e eu falei, eu preciso de uma frase que eu vou voltar e vai fazer sentido para mim. Uhum. Porque a gente escuta tanta coisa, às vezes parece repetitivo, mas o que você está pondo em prática? E por incrível que pareça, a frase que mais me impactou veio do meu franqueador. Porque na mesa redonda, sem querer, eu sentei do lado dele, o Claudinei dos Anjos. Uhum. E aí a gente estava lá, pondo as ideias e não sei o quê, e ele, assim, um pouco quieto. E a gente estava falando, tem que sair do operacional, ir para o tático e o estratégico. Todos os cursos que eu vou falam isso. Uhum. Fácil de falar, né? Todas as palestras que você vai falam isso. E aí, a hora que você chega ali na hora, você fala assim, que tático, estratégico, eu quero ver o meu negócio rodar. Sim. E ele falou assim, você tem que se acostumar a ficar à toa na sua operação. Aí eu parei assim, incomoda essa palavra, claro, né? A gente empreendedor, como assim ficar à toa? Incomoda, parece dar um negócio no ouvido. Uhum. E ele falou, você tem que se acostumar a olhar a sua operação de fora. Senão você não enxerga. Se você quer ir ali na ponta, limpar a mesa, você não enxerga. Você não tem, e você tem que deixar o seu colaborador. Até depois ele falou, ele pega a Andressa, que é braço direito e esquerdo deles lá, fala assim, vamos dar uma voltinha na loja. O que você está vendo aqui de estranho? Não sou eu que tenho que te falar o que está estranho. Você. É o que no seu olhar você está vendo que está estranho. Então, eu tenho que conseguir treinar o olhar deles. Para eu treinar o olhar deles, eu preciso conseguir olhar de fora. Para olhar de fora, eu preciso o time se colocar como dono, né, do negócio. E ficar à toa. Em olhar de fora. Que legal. Então, é tipo assim, ele simplificou uma coisa que a gente escuta em todos os cursos, que para mim fez muito sentido. Aí você fala assim, nossa, tem que viajar 10 mil quilômetros para ouvir um negócio de uma pessoa que está ali, que é o seu franqueador. Uhum. Só que na nossa operação, no dia a dia, a gente não tem essa oportunidade. Porque quando você vai ter a oportunidade de viajar com o seu franqueador, foram 13 dias de viagem? Foram, praticamente, né? 13 dias de viagem. E a gente até foi junto no avião, passou uns perrengues que atrasou o voo. Sim. Então, a gente não teria essa oportunidade se não fosse esse evento da BF. Então, assim, tudo foi perfeito e o meu nugget veio do meu franqueador. Que foi brilhante. Show de bola. Valeu a viagem. E você, Sede? Uma das nossas visitas técnicas, acho que é até legal, assim, antes de, se eu puder voltar um pouquinho, claro. Sobre o formato, né? Então, a gente chega lá em Miami, passa um dia fazendo visitas técnicas, depois a gente segue para Orlando. Pelo menos foi esse o desenho que foi feito agora nesse último. Óbvio que acredito que para o ano que vem a gente vai ter algumas mudanças, mas aí a gente segue para Orlando, fica mais 3 dias fazendo uma série de reuniões, visitas técnicas. Gente, eles fazem a gente acordar 6 horas da manhã para estar 7h30 em reunião. Olha! Juarez, não faça isso. Carol,
Maravilhoso. Olha. Maravilhoso, porque precisa produzir, né? A gente investiu e quer produzir. Então, a gente tem mais 3 dias depois em visitas técnicas e aí a gente segue em viagem para o multi-unit, né? Para Vegas, de fato, para o multi-unit. Então, assim, antes do multi-unit, acontecem muitas outras coisas e eu vou dizer que se você me perguntar o que você, assim, onde você aprendeu mais? É incrível, né? O multi-unit é fantástico. Mas eu, de fato, aprendi e frases ficaram muito mais impactando a minha cabeça nas visitas técnicas. E uma dessas frases vem de uma visita técnica. Quando você ouve a palavra prefeito, aí no Brasil a gente tem essa questão com a política toda e tal, a gente remete a uma coisa negativa. Exato. Quando a gente vai pensar mais aprofundadamente sobre o que significa a palavra prefeito, né? Lá no Poder Executivo você tem o presidente, depois o governador e o prefeito. Então, você vai escalando ali de maneiras que o prefeito é a pessoa que está muito mais próxima da população, da comunidade. E aí vem um franqueado pequenininho, ele tem 2 unidades da franquia dele, e ele diz o seguinte, eu confio nos meus vendedores, eu confio nas pessoas que estão aqui, e o meu papel é trazer cliente. Então, como é que eu faço isso? Eu sou o prefeito da minha comunidade. Isso impactou tão fortemente a mim, porque você, depois de algum tempo, você se pega tanto fazendo coisas da rotina, do dia a dia, planilhas e tudo mais, você acaba se escondendo, às vezes, atrás dessa burocracia toda, sabe? Em querer melhorar os números, aí você fica muito atrás dos dashboards. E às vezes você esquece, às vezes não dá tempo, talvez, você não conseguiu priorizar, não seria não dar tempo, eu preciso me corrigir, você não prioriza você voltar a ser o prefeito. Porque quando você tinha uma unidade só, a gente tinha esse papel de ir no comércio, de colocar a sua cara, né? Para todo mundo entender quem você é, dar a mão para as pessoas e dizer o que você faz, o que você está fazendo ali, qual é o seu papel dentro daquela comunidade. Então, essa frase ficou super, assim, latente na minha cabeça sobre ser o prefeito da sua comunidade. Então, voltando para casa, né, na minha to-do list, essa é a primeira de todas. Já comecei a fazer isso semana passada, já comecei a colocar em prática. E, enfim, é com essa frase aí que eu venho na minha bagagem. Muito bom. E você, Juarez? Olha, para mim, eu voltei desse evento com uma clareza muito grande que o futuro do franchise não será de quem apenas sabe, porque hoje o conhecimento está muito disponível para todo mundo, mas será de quem age. Fico muito feliz aí de escutar a Sede comentando que já está implantando coisas que ela escutou e colocou lá no to-do list dela. E observe, gente, vamos começar pequeno, não precisa começar com coisas gigantescas, né? Então, assim, comece diferente, algo pequeno, só que todo dia. Vai fazendo pequenas coisas todo dia, que em um ano você vai estar muito superior ao que você estava no início desse processo. E sobre a IA, para quem não testou ainda, sugiro que teste. Escolha qualquer uma, tem inclusive várias gratuitas hoje, tão boas como o GPT-4, teste alguma, revisa o onboarding, escuta os franqueados, usa a inteligência artificial para ter uma relação ainda mais próxima e mais fluida com os franqueados, e alerta todo mundo do seguinte, que o Multi-Unit Las Vegas, ela nos deu o mapa, mas cabe a cada um de nós trilhar o caminho, então não basta só acessar a informação, tem que executar. Então, resumindo, você pegar um nugget desse podcast, colocar em ação. Pronto, já tá Pronto, fechamos. Gostei, é Nina. Isso mesmo. Ai, meninas, estamos chegando naquela frase que nós falamos na nossa missão. Eu não vou embora. Nossa, foi muito bom. E teve um momento, muito momento de descontração, né? Foi maravilhoso. É um misto, né? É um misto que nós levamos Fantástico. ali na missão. Espero vê-las na nossa próxima missão e, claro, com muitos outros franqueados. Então, agradeço, Nina. Muito obrigada pela participação. Sede, Juarez, Lion. Foi um prazer, muito bom. Muito Sempre obrigada, bom estar com vocês. Viu? E agradeço também ao nosso patrocinador, a Suits. E até o nosso próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite.